pessoal! Hoje nós vamos ter aula sobre célula, isso mesmo. Vamos ver direitinho todas as características dela e do corpo humano. Bem, minha gente, então estamos aqui, nós vamos começar os nossos estudos. Para a nossa vida, nós temos que organizar direitinho todos os aspectos relacionados ao nosso corpo. Tomar cuidado nas drogas, no caso, em automedicação. Nós devemos ter cuidado com o nosso corpo em geral, tá certo? E por que isso? Para a gente compreender esse processo do nosso corpo, nós precisamos compreender como é que acontece toda a sua formação. E isso nós vamos ver agora, certo? Então, nós vamos começar pelo nível de organização. Quais são os níveis de organização? Todos nós humanos, temos o nosso nível de organização. Ou seja, os seres vivos têm seu nível de organização, tá certo? E como é, no geral, isso? Ele vai de uma base bem microscópica e funcional que forma todos os seres vivos. Quem é? A célula. Isso mesmo. Então, célula é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos, tá certo? Então, quando a gente pega aquele conjuntinho de célula, a gente une esse conjuntinho de célula, a gente cria o que a gente chama de tecidos. Isso mesmo. Tecidos, existem vários tecidos. Um principal da gente, que a gente sempre vê, é nossa pele. Nossa pele é formada por um tecido chamado tecido epitelial, que isso nós vamos ver mais à frente. Então, o conjunto de células vai formar o que a gente chama de tecidos. Certo, professor? E o conjunto de tecidos, o que é que vai formar? Os órgãos, isso mesmo. Então, eu tenho o pulmão, coração, estômago, o cérebro. Todos esses órgãos são formados pelo conjunto de tecidos, tá certo? Ai, professor, então é ele que faz funcionar o nosso corpo? Sim. E ele faz funcionar o nosso corpo através do nosso sistema. O que é sistema, professor? É o conjunto de todos os órgãos. Sério mesmo? Isso mesmo. Então, todos os órgãos que compõem o nosso corpo, eles fazem parte de um sistema. E que sistema é esse? São vários. Você aí está respirando, não está? Graças a Deus. Então, a respiração, sistema respiratório, que é as nossas vias aéreas, certo? E o pulmão, que faz essa função no nosso corpo, tá certo? Cá pra nós fazer um cocôzinho também. Pois é, minha gente. Se a gente se alimenta, a gente precisa eliminar todas as coisas que o nosso corpo não necessita, que é as nossas fezes. Então, isso também é um sistema do nosso corpo, chamado de sistema digestório, tá certo? E todos os sistemas que compõem o nosso corpo, eles vão justamente, como eu já disse, formar todo o organismo, certo? Então, vamos recapitular. Células, o conjunto de células vai ser tecidos, o conjunto de tecidos forma os órgãos e os órgãos formam todo o sistema que desses sistemas compõe todo o nosso organismo. Então, professor, como foi essa questão de célula? Vou contar uma historinha para vocês. Foi dessa maneira. Um cientista inglês, chamado Robert Hooke, pensa no inglês babado, meu, Robert Hooke, certo? Em 1665, ele pegou um pedaço de cortiça. O que é isso, professor? Um pedaço de uma planta morta, certo? Então, como ele pegou esse pedaço de planta morta, ele foi analisar no microscópio. Lembrando, microscópio existe dois tipos, o óptico e o eletrônico, certo? O eletrônico é o mais avançado. O óptico é aquele que a gente possui em laboratórios, né, das universidades, em algumas escolas, enfim. É o mais simples, tá certo? Então, ele pegou esse pedacinho de cortiça
e foi justamente analisá-la. E o que foi que ele viu, professor? Viu o seguinte: quando ele olhou no microscópio, ele observou várias partezinhas vazias, juntinhas, só que tinha um espaço vazio no meio. E foi aí que ele disse: vou chamar isso de célula. Pronto, perfeito. Robert Hooke colocou o nome dessa estrutura célula. Só que só foi depois que veio a questão da teoria celular. Professor, como assim? Foi justamente anos depois, em 1838, 1839, esses dois aqui, pois é, Matthias Schaden e Theodor Schall, certo? Então, Schaden e Schall, eles foi que deu continuidade aos estudos de Robert Hooke e justamente ficou conhecido como teoria celular. E o que é essa teoria? Que todos os seres são formados por células. E que existem seres que são formados por uma célula e seres que são formados por várias células. Menina, essa teoria é importante assim, é? Digo para você que é, porque é a base de todo o nosso conhecimento, de toda a nossa estrutura, da estrutura de todo o organismo, certo? Aí vem o seguinte, então a partir daí começou a questão da teoria celular. Perfeito. E o que foi que veio? Animais, ou seja, seres unicelulares e seres pluricelulares. Professor, o que é isso? Quando a gente diz seres unicelulares, são seres que possuem uma célulazinha só. Tá vendo? Que linda, maravilhosa célula, né? Então, uma célula só. Mas o que é que acontece? Se tem seres vivos que é constituído por várias células, como é que ele se chama? Pluricelulares ou multicelulares, que é o que a gente está utilizando muito, né, atualmente. Então vamos analisar. Seres unicelulares são seres formados por uma única célula, apenas. Professor, que seres são esses? As bactérias e os protozoários. Oxe, professor, as bactérias são seres vivos? São. E detalhezinho assim sobre as bactérias aqui. Existem bactérias boas e existem bactérias ruins, certo? Então a gente tem que ter cuidado com as bactérias ruins, certo? Uma bactéria que é natural e que a gente come, que nós comemos, que é uma delícia, gente, é muito boa, é justamente os lactobacilos vivos. Gente do céu, se você toma iogurte, você está tomando bactéria. Não é interessante? Aí é o seguinte, só que essas bactérias não fazem mal, tá certo? Fazem mal sim, claro, se tomar e muita gente vai dar um problemazinho ali e não dá certo. Mas ela é bom para a nossa flora intestinal em certa quantidade, certo? As unicelulares, as plantas, os seres pluricelulares, certo? Então, as plantas, os animais, certo? Principalmente nós, porque nós somos, classificados assim, nós somos animais, certo? Então, nós temos a nossa classificação como cordados, vertebrados, tá certo? E nós somos formados por várias células. Olha uma curiosidade, nós somos formados por centenas e trilhões de células. Imagine quanta célula tem em nosso organismo. Pois é, minha gente, hoje é só isso.